pastor já orou, né? Eh, Abra uma palavra de Deus, um texto bastante conhecido, João 10:10. Eu sempre, quando eu chego no culto, eu sempre peço para Deus confirmar a palavra, se é aquilo realmente que Deus quer que eu traga, que eu ministre. E aí o pastor estava falando aqui, o pastor começou na oração, Deus já confirmou a palavra. Ele orou, falou que o sangue de Jesus, ele nos cobre com o seu poder, com a sua proteção. Na verdade, é um pouco disso que eu vou falar hoje. Na ministração passada, eu falei sobre as vestes espirituais. E hoje até minha esposa queria que eu pegasse sobre Apocalipse. Mas eu falei para ela, não vou fazer isso, vou obedecer a Deus. Vou pregar o que ele está querendo que eu pregue. Por isso que eu pedi confirmação. Aí o pastor confirmou aqui. Amém? Eh, Vamos lá então. A palavra de Deus diz assim, ó: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu peguei na versão da NVT, o que eu observei aqui, fala assim, uma vida plena que satisfaz. Amém? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, uma vida plena que satisfaz. Amém? Eu quero orar novamente, o pastor orou, mas eu tenho que orar. Pai, eu quero te render graças, louvar, engrandecer e exaltar, Pai, por esse momento, pela oportunidade, pela honra, Pai, de poder falar da sua palavra. Pai, que o seu poder seja manifesto, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que eu disse que na oração do pastor, ele já confirmou a palavra que eu ia trazer? Porque na minha introdução, eu coloquei assim, olha, Deus nos cobre com o seu sangue. O pastor falou isso. Deus nos cobre com o seu sangue e nos protege de todas as ciladas do diabo, mas é nosso dever nos posicionar nele. Amém? Nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas vestes que usamos. Amém? Então veja bem, nós vamos falar sobre duas coisas importantes hoje. Primeiro, sobre cobertura espiritual, amém? E ele realmente nos cobre, nos protege, cuida de nós. E vamos falar também sobre nossa posição em Cristo, amém? Pensando sobre, por exemplo, sobre a cobertura espiritual, eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo começou lá no Jardim do Éden. Adão, quando ele descobre que está nu, ele sente vergonha. Mas eu quero perguntar, eu sempre meditei sobre isso e Deus, nesses últimos dias, eu estou, às vezes, estou em cima da moto, dirigindo, trabalhando, mas Deus está falando comigo, e principalmente no dia, nas vésperas do dia que eu vou pregar. E aí, o que eu faço? Eu estou indo, Deus começou a falar, eu paro a moto e escrevo o que Deus falou. E, olha, sobre esse fato, por exemplo, lá no Jardim do Éden, vou fazer uma pergunta para vocês. O Adão, antes dele pecar, ele estava nu? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque lá no céu, as pessoas não vão ficar peladão lá, todo mundo peladão, não. Ele era coberto pelo poder de Deus, por uma luz, por uma roupa espiritual. Adão tinha uma roupagem. Assim como todos os animais têm a roupinha dele lá, a pele dele é a roupa dele. O Adão tinha sua roupa também, ele não estava nu. Hein? Mas no momento exato em que ele peca, é isso que eu quero que vocês entendam. O diabo tirou a roupa dele. Mas aí você pode me dizer, pastor, você está falando heresia. Sabe por quê? Isso não está na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Como é que você pode falar isso? Posso falar porque, na verdade, quando você vai lá para Jesus, o que eles fizeram quando eles quiseram crucificar Jesus? Tiraram as roupas de Jesus. Porque essa era a forma que os soldados, os guerreiros usavam para humilhar
aquele outro que estava sendo conquistado. As roupas eles tiraram, as vestes eram tiradas, e a pessoa era apresentada e levado até a outra nação, que era chamada entrada triunfal, quando aquele rei que ele vinha lá, com aquele soldado, com os soldados, e aquelas pessoas vinham amarradas, na Bíblia fala manietadas, e elas todas vinham nu. E as pessoas entravam e ficavam jogando ainda vegetais velhos na pessoa para humilhá-los ainda mais. Então, no momento em que Adão peca, Satanás tira a roupa dele. E aí, quando ele olha, ele observa, ele fala, eu estou nu. E tem outro texto bíblico para provar isso para vocês também, que é Apocalipse 16:15, que Jesus fala, falando ao apóstolo João, ele fala, guarde as suas vestes para que você não fique nu. Porque sempre o diabo ele quer te humilhar, como o pastor falou aqui na oração, sempre ele quer te humilhar e tirar o que você tem. E aqui, muitas vezes, quando a pessoa cita esse versículo, ela erra no momento em que ela fala, em vez de ela colocar roubar primeiro, ela coloca matar. Mas Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o que é que o diabo rouba de nós? A primeira coisa que ele rouba de nós é exatamente a nossa veste, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a veste, que nos protege. Amém? E o tema da minha pregação hoje é a fé é o nosso colete à prova de bala. Amém? Por isso que eu falei para vocês a respeito de cobertura e posicionamento. Deus, o dever de Deus é sempre nos cobrir. Ele promete isso, sempre nos proteger, sempre cuidar de nós. Agora, o nosso dever é tomarmos uma posição contra tudo aquilo que o diabo possa levantar contra nós. Como o pastor falou aqui nos louvores, também falou, olha, ele não está brincando. Assim como vocês estão vendo lá no Hamas, que o pessoal odeia os cristãos, que querem destruir todos os cristãos, o diabo também quer fazer da mesma forma. E a única forma dele nos matar é roubando a palavra do nosso coração. Lá em Provérbios 4:23, a palavra de Deus também, olha, guarda o teu coração, porque é da onde procede as fontes da vida. Então, se você estiver guardando o seu coração, e quando eu falo assim, as pessoas pensam que é o coração carnal, não, é o seu espírito. Quando você guarda o seu espírito, automaticamente você está protegido por algo que os seus olhos não vê, mas que é imensamente mais poderoso do que o seu corpo físico. Nós aprendemos isso aqui no Rema. O nosso espírito é pelo menos 1000 vezes mais forte do que o nosso corpo. E o que nós fazemos na nossa vida? Nós olhamos somente para aquilo que é carnal. A palavra de Deus diz que há uma luta entre o espírito e entre a carne. Só que eu quero dizer para vocês que a carne, na verdade, não é ela que luta contra o espírito, é a alma. Por isso eu quero que vocês entendam. Tem roupa para o corpo, como nós estamos aqui vestidos, cada um de nós. Tem roupa para o espírito e tem roupa para a alma. Qual é a roupa para o espírito? A roupa espiritual, ela está ligada ao fruto do espírito. E a roupa da alma está ligada aos sentimentos, às emoções e às vontades. Por exemplo, o perdão. Aquela pessoa que chega assim e fala assim, eu não vou perdoar não. Eu não estou sentindo perdoar, eu não quero perdoar. Ótimo, você colocou uma vestimenta da alma. E automaticamente, o resultado de você não perdoar é o quê? É você ficar irado, é você ficar triste, angustiado. Aquilo, quando você vê a pessoa, você fica por dentro, você começa a se corroer e automaticamente aquilo vai gerar uma doença em você, muitas vezes até algo terrível, porque você está com raiva, com ira no seu coração. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ir dormir com ira no coração. Ele fala, não se ponha, ou seja, com ira. Não vá dormir com ira. Por quê? Porque se você fizer isso, é pior para você.
É a mesma coisa como tem o ditado que diz, né? A pessoa que está com raiva do outro, ela quer matar o outro, mas é ela que está tomando um veneno. Então, você está colocando uma roupagem. Infelizmente, que faz parte do sentimento, faz parte das emoções. Mas o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte: o perdão e o amor não tem nada a ver com o sentimento, com as emoções, tem a ver com fé. E você decide amar e você decide perdoar. E a roupa espiritual, como que funciona? No mesmo sentido, né? Quando você está na alma e você não quer perdoar a pessoa, o que vai gerar? Vai gerar ira, contenda, briga, ira, dor. Se você está a mesma palavra, o perdão, mas você está no Espírito e você libera o perdão, sabe o que é gerado? Amor e misericórdia. Você está vestido de uma roupa espiritual. O seu amor é tão gigante, o seu amor é tão poderoso, é tão forte, que é muito fácil para você chegar e dizer assim: rapaz, eu não vou ficar preso nesse negócio, não. Eu vou perdoar. E eu posso falar sobre isso. Eu posso testemunhar sobre isso. Minha esposa é testemunha disso. Algumas pessoas que aqui já me conhecem, eu já contei algumas coisas, e eu tenho exercitado isso muito. Porque é só escolha. Você não pode perder para o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, como está em Efésios 6. Nossa luta é contra o diabo. E ele, todos os dias, ele vai tentar destruir a sua fé, roubando a palavra de você. É onde ele começa a roubar. E aí vem o matar. Ele vai matar você, vai destruir sua vida. Por quê? Porque você vai começar, que nem o pastor falou aqui também, você vai começar a pensar errado. E aí você faz o quê? Você faz que nem o Adão fez, você bota a culpa em Deus. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste fez eu comer da maçã. Não era maçã, né, pai? Fez eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Botou culpa. Aí foi na mulher, a mulher falou: a serpente me enganou. Ninguém assume que errou. Sendo que é muito mais fácil você chegar e dizer assim, ó. Como o pastor também colocou aqui, ó. Eu fui encaixando. Você tem errou. Seja rápido em pedir perdão. Como está em 1 João capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, Filho de Deus. Então, na verdade, é tudo questão. A cobertura espiritual, ela está sobre nós. É a vontade de Deus proteger a cada um dos seus filhos, como está no Salmo 91. Aí mas tudo tem a ver com o seu posicionamento. Dentro da minha casa, muitas vezes a minha esposa fala alguma coisa, eu falo assim: não é isso, não é isso que você está falando. É o que a palavra diz. Às vezes, né? Acho que foi ontem, choveu? Ontem, né? Ela falou assim: bem, vai chover. Leva a capa. Eu falei assim: vou levar a capa. Mas não vai chover. Só depois que eu voltar para casa. Eu falei assim: é necessário chover, mas não vai chover. Porque eu vou trabalhar e vou voltar para casa e não vai chover. E não choveu, só depois que eu voltei para casa. Por quê? Porque você tem autoridade. Deus, sabe, às vezes a pessoa pode falar assim: mas esse cara é arrogante. Não é questão de arrogância, não, é questão de fé. É questão de você saber que você é filho de Deus e Deus vai fazer. Aliás, ele fala isso na palavra. Jesus não tem problema nenhum em fazer milagre na sua vida e ele fica lá fala assim: nossa, mas ele está fazendo milagre mais do que eu fiz lá. Ele fala isso. Ele fala: ó, vocês vão fazer milagres maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. E tem que entender que não é você que está fazendo, é Ele através da sua vida. Amém? Então, primeira coisa, Deus nos cobre com o sangue dele e nos protege contra tudo que o diabo poder querer contra você. A palavra de Deus fala também em Isaías 54, fala assim: olha, toda arma forjada contra você não prosperará. Só que vai haver momentos em que você vai ter que passar por tribulação, você vai ter que passar por dificuldade. Esse evangelho que é pregado aí, que se você não quero falar mal dele,
tem que estar tudo perfeito para que você seja considerado uma pessoa serva de Deus fiel, não é muito certo, não. Por quê? O próprio Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele quando ele quer dizer, eu venci o mundo, ele está querendo dizer assim, olha, se vocês seguirem os meus passos, se vocês praticarem as mesmas coisas que eu pratiquei, vocês também vão vencer. E como é que Jesus venceu? Mas aí tem aquelas pessoas que podem falar assim, mas pastor, de novo você está falando heresia. Sabe por quê? Porque Jesus era Deus. Jesus era Deus. Eu quero discordar de quem está pensando desse jeito. Naquele momento, Jesus era 100% homem. Amém? Porque Filipenses capítulo 2 fala que ele se esvaziou de toda a glória dele para vir habitar em nosso meio, para passar por todas as dificuldades, passar por tudo aquilo que nós passamos. Só que ele não pecou. Amém? E é possível não pecar, pastor? Sim, é possível. Desde que você observe a palavra. Porque, entenda, nos condena pelo pecado. Nós somos condenados pelos pecados que cometemos. Mas é possível você não cometer. Por quê? Existe um ditado que diz que você não pode permitir que um passarinho se assente sobre a sua cabeça. Aliás, você pode permitir que ele não pode permitir que ele faça ninho. Então, se algo vem na sua mente e você começa a pensar, e você dá vazão para aquilo, aí você pecou. Mas se vem um pensamento ruim na sua cabeça e você não quer aquele pensamento, você tem um versículo bíblico para isso também. 2 Coríntios 2,16. Fala que nós temos a mente de Cristo. Você põe a mão na cabeça e fala, Satanás, cai fora daqui. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Nem precisa você falar 1000 vezes. Mas sabe o que vai acontecer? Porque você está confessando a palavra. Deus vai vir em seu socorro e falar assim, olha, esse pensamento não pode existir na mente dele. E aí você, cada dia, você vai mudando a sua forma de pensar. Você vai... Aí fica algo tão rápido, quando você percebe que é o diabo. Minha nora está aqui também, minha filha, né? Ela é minha filha. Ela sabe disso, porque dentro de casa, eu não deixo. A hora que eu percebo alguma coisa, não, tá falando errado. É assim. Porque eu não quero que o inimigo prevaleça contra a minha família. Então tem a ver, primeiro, como eu falei, cobertura e posicionamento. E esse negócio de posicionamento, por exemplo, quando fala sobre isso, o que está falando? Você pensa naquelas batalhas antigas, né? Aqueles filmes, por exemplo, Vikings, em que os soldados iam contra outros soldados e eles formavam uma muralha de soldados, cada um com seu escudo, e outros vinham de lá para cá, e eles se encontravam. E estão lutando ali, e às vezes a luta era pertinho um do outro aqui, e tá aqui, e um passo, e muda-se, vai lutando, e não sei o quê. Ou seja, a posição era bem devagarinho, ele ia ganhando posição, bem devagarinho. Não era coisa que era rápido, não. Muitas vezes demorava o dia inteiro uma batalha, e estava ali vários dias. Mas ganhava aquele que não desistia e não deixava a posição. O evangelho, aí às vezes as pessoas falam assim, né? Falaram assim para mim outro dia, mas a palavra de Deus é muito difícil de você cumprir. Eu falei assim, rapaz, você está enganado. A palavra de Deus ela é tão fácil de cumprir que Jesus foi crucificado. Você sabe por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus falou a mesma coisa que eu estou falando. Ele disse assim, gente, olha, é muito fácil vocês cumprir o evangelho. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas se preocupam em cumprir a lei. Elas se preocupam, mas tem que cumprir os 10 mandamentos, tem que fazer isso, fazer aquilo, e fica um tanto de coisa para fazer, que nem os judeus ainda fazem, né, que eles não conseguem cumprir. Por que não conseguem cumprir? Porque a mente deles está bitolada apenas na lei. Mas Jesus veio e ele falou assim, olha, vocês querem cumprir o evangelho? É muito simples. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou esses 2 mandamentos.
você cumpre todos os outros. Então, na verdade, Jesus não estava ensinando eles a não cumprir os outros mandamentos. Jesus estava ensinando eles a ficarem acima do mandamento da lei. Quando você vem para a igreja, você entende isso. Você está, na verdade, acima do que está na Bíblia. Está entendendo? É muito mais do que está na Bíblia. Por quê? Porque você ama. É simples. É amar. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, de verdade, você não busca os seus próprios interesses, como está em 1 Coríntios capítulo 13. Todo casamento eu prego, o que eu faço, eu prego nesse texto, 4 ao 8. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal. E aí termina dizendo assim, o amor nunca falha. Quer vencer? Ame. Quer prosperar na vida? Ame. Quer vencer todas as coisas na vida? Ame. O segredo é o amor. A palavra de Deus também fala que o amor é o vínculo da perfeição. Então, o primeiro momento é a cobertura. Você sabe que Deus te cobriu. Salmo 91 fala, nem praga alguma chega na tua casa. Então, você não pode aceitar que certos tipos de enfermidade venha para a sua vida. Que às vezes a pessoa está enferma exatamente porque está profetizando. Nós aprendemos muito isso aqui no Rema. A pessoa chega assim e fala assim, olha, tá vindo uma gripe aí, tá lá na China ainda, que nem o pastor Bud falava. Eu acho que eu vou pegar essa gripe. E aí ele falou assim, não é que eu peguei mesmo? Porque você está profetizando. Amém? Você tem que entender o seguinte, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder tanto para o bem quanto para o mal. E olha que coisa interessante, eu sempre ensino isso na rua para as pessoas, eu prego muito a palavra de Deus na rua, às vezes eu vou nas lojas, e às vezes eu entro lá, a pessoa fala assim, eu não gosto de te ver aqui não, porque eu trabalho no cartório. Mas eu geralmente eu levo a palavra a pessoa fala assim, não, mas eu gosto de ouvir a palavra que você traz. Por quê? Porque geralmente a pessoa começa a reclamar, a pessoa começa a falar errado. Eu falo assim, posso mostrar algo para você na palavra? Você crê na palavra? Creio. Tá? Filipenses 4:19 e Efésios 3:20. Decore esse texto. Filipenses 4:19. Deus fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, do poder que nos opera. Efésios 3:20. Deus. Filipenses 4:19. Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Jesus. E Efésios 3:20. Deus fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, do poder que nos opera. Ou seja, tudo já está em você. Muitas vezes a pessoa fala assim, ai Senhor, me abençoa, me ajuda Senhor. Aí o Senhor fala assim para você, não, é você que tem que se ajudar. Eu já fiz tudo por você, lá na cruz. Você decide, você é próspero, você já é próspero, você já é curado. Você só tem que tomar um posicionamento e passar a viver isso. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe de uma coisa? É desejo do coração de Deus que cada um de nós prospere, que cada um de nós vivamos em saúde divina. Tudo que tem a ver nós temos a certeza, nós fomos cobertos pelo sangue de Cristo. O poder de Deus está em nós, opera através da nossa vida. Ah, mas eu preciso de cura. Ótimo. Aprenda todos os textos da Bíblia que falam sobre cura e decore isso. Eu precisei e fiz isso. Então na verdade, eu vou depender daquilo em que eu creio. Se eu estou crendo, e olha que interessante, né? É incrível como a oração contrária acontece com muita facilidade. A pessoa fala assim, ai, as coisas estão tão difíceis, não sei o quê, tal. E aí continua piorando, porque ela está profetizando. Só que tem um detalhe. Se as coisas estão difíceis hoje, amém? Presta atenção no que eu vou falar. Hoje, na sua vida, as coisas estão difíceis. Mas se você mudar a
sua confissão hoje e você confessar, segundo o que está na palavra de Deus, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Olha, tão certo como Deus vive, vai, vai funcionar. Por quê? Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, mais para aqueles que não me conhecem. Eu já passei por situações na vida que eu ia pregar, muitas vezes, eu chorava. Minha esposa ficava brava comigo, dizia assim, amor, não chora, não chora. Eu pregava sobre fé. Lutas mesmo. Fiquei desempregado, tive que vender coxinha na rua, vender sorvete, vender algodão doce, dependendo da época. Às vezes eu tinha lá só um punhadinho de dinheiro, lá eu comprava um arrozinho, um feijão lá. Mas olha, eu morava 54 quadras, eu até contei, 54 quadras da igreja. Eu pegava os meus 3 filhos e ia para a igreja 3 vezes na semana. Porque eu já tinha o cargo de diácono na igreja, então eu tinha que estar lá para ajudar. Tudo depende daquilo que você confessa. Sabe, às vezes eu dou um exemplo também, do Didi, Trapalhões. Às vezes chegou naquele cara lá que ele pegava e ele tirava sarro, né, no outro e falava assim: "Ô Piolho", lá pro outro: "Ô Piolho, ô Piolho". Aí o cara era bem mais forte, grandão, e veio lá, amarrou ele com a mão para trás. É assim que tem que ser conosco. Cara, o Satanás ele não tem poder. E olha como Deus é bom, como Deus é bom. Ele não tem como impedir você de falar com Deus. Sabe por quê? Mesmo que ele amarre a sua boca, mesmo que ele pressione o seu pescoço, ele não tem como te vencer. Sabe por quê? Porque você se comunica com Deus no Espírito. E no Espírito ele não pode tocar. Vocês entendem o que é isso? Então não há como o diabo prevalecer se você entender isso. Que antes de tudo, antes de sermos esse corpo aqui, nós somos um espírito. Nós temos a alma e habitamos um corpo. Então você entendendo isso, tudo depende do quê? Do seu posicionamento. A partir de hoje, assim como o pastor Eli Parreira, pastor Daniel, os pastores que aqui vêm para pregar, o desejo nosso é que cada um que vem aqui comece a realmente vivenciar isso. Porque se a igreja fizer isso, a igreja não sabe. Essa é a verdade. O poder gigantesco que nós temos. E que a igreja precisa descobrir. E precisa realmente se posicionar. Para que todo jugo espiritual que está nesse mundo aí, acontecendo o que está acontecendo lá, a igreja precisa clamar a Deus. Para que todas essas hostes malignas sejam destruídas. É o desejo do coração de Deus. Mas, como Efésios 6 fala, a nossa luta não é contra o Hamas. Nossa luta não é contra aquelas pessoas que lá estão. Porque, na verdade, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. A fé deles é tão gigantescamente maior do que a nossa, eles são capazes de colocar bomba neles e saírem e explodir e morrer por aquilo que eles acreditam. Eles estão errados? Muito errados. Mas eles creem naquilo que eles pregam. E é isso que a igreja deveria fazer, só que sem a loucura que eles praticam. A igreja deveria entender, porque nós somos aquilo que Cristo foi na terra. E Cristo é o quê? Amor. Então, nós não iríamos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Mas se entendêssemos que para ser um cristão verdadeiro, você precisa aprender essas duas coisas: amar e perdoar. Só essas duas coisas. Todos os dias, em todas as situações. Mas às vezes, o cara vai lá na rua, tá lá, ele bate
em alguém, ou alguém bate nele, e aí já sai um monte de palavrão da boca. Ou fica nervoso, fica bravo. A inteligência emocional da pessoa naquele momento vai embora. Que é, na verdade, domínio próprio. Desaparece. Sendo que, na verdade, você teria que fazer o quê? Orar naquele momento. Pedir tranquilidade, paz, para você resolver aquela situação. Tudo na nossa vida há uma saída. Se você simplesmente tomar uma posição na qual você tem que entender o seguinte: espera aí, tudo que eu preciso fazer é me posicionar, então eu vou fazer. Eu sei que amanhã cada um vai estar nos seus afazeres e as situações vão se apresentar. E muitas vezes você ainda não está nesse nível de fé. Mas sabe, Deus ele é tão bom, só precisa de uma palavra. Às vezes, você não precisa fazer uma oração de 2 horas, não. Você precisa colocar o joelho no chão e reconhecer que você precisa dele. Uma palavra. Uma palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece a história. Ela estava 12 anos enferma. E ela tinha, a Bíblia fala que ela tinha gasto todo o dinheiro dela com médicos. E aí ela fala o quê? Ela confessa a palavra. Ela ficou sabendo que Jesus ia passar por aquela região e ela confessa a palavra. Ela disse: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E outra versão fala nas orlas do seu manto. E aí, estudando sobre esse assunto, eu quero dizer para você, aquela mulher, ela estava determinada a tocar exatamente nas orlas dos vestidos de Jesus, da roupa de Jesus. Por quê? Ela não foi simplesmente para tocar, irmão, em qualquer parte da veste, não. Ela foi exatamente para tocar na orla. Por quê? Aí que existe um segredo. É que lá na orla dele, como Jesus era judeu, ele tinha na roupa dele filactérios, que ali tinha pedacinhos da palavra de Deus, da Torá, amarrados. Então ele colocava ali. Então o que ela estava profetizando? Ela estava dizendo assim, era ali que ela ia tocar. Ela estava dizendo assim: se tão somente eu tocar na palavra de Deus, eu serei curado. É só você ler lá, você vai ver. Ela queria tocar nas orlas do manto dele. Ou seja, aonde estava a palavra. Ela tinha entendido isso. E todas as vezes que Jesus curou alguém, ele disse: a tua fé te curou. A tua fé salvou. Então, não tem como Jesus fazer algo por nenhum de nós hoje, se não for através da fé. Por isso que eu disse para vocês que a fé é o nosso colete à prova de bala. Pode vir quem quiser contra você. Eu quero dizer o seguinte: o colete, por exemplo, um soldado coloca, não impede que a bala vá em direção a ele. A bala vai em direção a ele. E vai pegar no colete. E muitas vezes vai até derrubá-lo. Não vai matar. Às vezes quebra até uma tela. Tá do impacto. Mas ele é salvo. Não morreu. Então vai chegar momentos que você, de repente, vai passar por dificuldade. Mas você tem uma opção de você passar por essa dificuldade com Jesus ou sem ele. Como foi o caso de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam com as costas rasgadas. Deus não impediu que eles apanhassem. Mas eles fizeram o quê? Adoraram. Glorificaram a Deus. E o resultado foi a conversão de toda a casa do carcereiro. Hein? Então, o que nós temos que entender é isso. Tudo depende do nosso posicionamento. Vocês sabem
Jesus, ele nunca perdeu para o diabo. Ele nunca vai perder. E quero dizer, Jesus, ele tinha poder naquele momento. Aliás, ele fala isso. Ele falou, se eu quisesse, eu mandaria e viria 6 legiões de anjos. Cada legião tinha 6.000 soldados. Então, era 36.000 anjos. E nós vemos lá no Velho Testamento, lá que um anjo do Senhor matou 185.000 sírios. Então, na verdade, naquela época ali na face da terra, se ele mandasse as 6 legiões, exterminava o pessoal da terra inteira. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Deus não usa as armas do diabo. Sabe como que Jesus venceu? Com o amor. Bem, é o que eu estou manifestando para vocês aqui hoje. Da mesma forma, você tem que fechar a cara do diabo e dizer assim para ele, você está revoltado, fala assim, Satanás, você não vai me vencer. Está doendo, está difícil, mas eu vou ficar com o que Jesus falou. Pode fazer o que você quiser, mas eu vou ficar com o que ele falou. Eu não vou arredar meu pé, eu vou sofrer. Os soldados, quando estavam indo lá na batalha, que eles estavam indo aqui, ó, eles levavam estocada, eles levavam. Eles tinham as proteções ali tudo, mas levavam, a espada passava por dentro, ó, machucavam eles. Mas eles não desistiam. Porque eles sabiam que disso defendia, sabe o quê? A vida da família deles que estava lá na terra deles, se eles perdessem a batalha. Porque muitas vezes era destruído toda a família. E é isso que o diabo quer, destruir toda a família. Quer matar, roubar, destruir. Quer destruir a sua vida para destruir toda a sua família. Então você tem essa arma poderosa na mão, que é a fé. Sabe? É crer 24 horas por dia. Olha, o diabo não dorme, viu, gente? Não descansa, não. É por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. E aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, você falou outra besteira. Se eu estou dormindo, como é que eu vou orar sem cessar? Se você for uma pessoa de oração, no momento que você estiver dormindo, o seu espírito vai estar orando. Pode ter certeza disso. O seu espírito não dorme. Quem dorme é o seu corpo. O seu espírito vai estar orando. Vai estar junto com Deus, intercedendo pela sua vida. Se você for uma pessoa de oração. Não, pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. O reino do Espírito, que nem é ensinado por nós aqui, na verdade, o sono é um presente que Deus nos dá. Aliás, a Bíblia fala isso também. Ele nos dá o sono, Salmo 127, para que a gente possa descansar. Então, nosso corpo, mas o seu espírito, ele fica em stand-by. Ali. Como o Espírito de Deus estava lá no Gênesis, pairando, esperando que Deus dissesse, haja luz, e houve luz. Deus, ele faz a mesma coisa conosco todos os dias. Então, vamos dormir e o nosso espírito está ali. Vocês já perceberam, não sei vocês, mas toda noite quando eu vou dormir, eu falo para o Senhor, Senhor, conversa comigo, traga-me revelação. Porque na hora que você está dormindo, você se limpa do que está no mundo, você está mais conectado naquele momento. E aí, se você deixar, Deus, naquele momento, ele traz revelações, coisas para a sua vida. Amém? Irmãos, tudo que eu falei aqui, eu quero que vocês guardem isso. Sabe? 24 horas por dia. Só guarde isso. Se você firmar a sua vida em Deus, o diabo não pode. Guarda só isso. Se você firmar a sua vida todos os dias, por mais difícil que esteja, por mais que você esteja lutando, por mais que você possa pensar que não vai conseguir, se você firmar seu pensamento, falar assim, não, eu vou crer. Eu sempre explico para as pessoas na rua também, mas como funciona isso? Eu falo, olha, você tem que viver no nível espiritual, porque lá o diabo não tem acesso. Se você trazer para o nível da razão, você vai perder, porque o diabo nessa área ele é mestre. Então o que eu faço? Eu estou com preocupações. Ótimo. Põe a mão na sua própria cabeça e clame, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E para de pensar no problema. Você voltou de novo a pensar no problema, põe a mão na cabeça de novo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo.
até que você fique tão treinado que daí não vai ter problema mais. Você vai saber quando é o inimigo que está agindo. Você poder falar, Satanás, sai fora daqui. Quem manda na minha vida é Jesus. Ó, quando você deixa as suas emoções, seus anseios, seus desejos vencerem, você está se submetendo, sabe a quem? Ao diabo. Mas quando você leva as coisas para o reino do Espírito, você faz o que está em Tiago 7. Submeta-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. E como é, pastor? Eu me submeto a Deus, entendendo que não importa o problema, você fica com o que Deus falou. Jesus, ele não foi morto pelo diabo. Sabe por quê? Jesus não tinha pecado. Ele podia ficar o mês inteiro, o ano inteiro naquela cruz, e ele não morreria, porque ele não tinha pecado. O pecado que estava sobre ele era o nosso. Ele não morreria. Mas ele, quando cumpriu tudo, estava tudo cumprido, ele falou assim, Pai, está consumado. A palavra no grego é tatelestai. Está tudo pago, está consumado. Em tua mão eu rendo meu espírito. É isso que você deve guardar no seu coração. Sabe, quando o problema vier, quando a dificuldade vier, fala assim, Pai, na tua mão eu rendo meus problemas. Eu me rendo, mas não na mão do diabo. Porque quando você faz isso, você deixa que o diabo age na sua vida. Mas quando você se mete a Deus, entendendo, tá doendo, tá difícil. Aí você fala assim, não, eu não vou deixar. Eu vou deixar na mão de Deus. Resultado, Deus apresenta alguma situação. Vai acontecer algo que vai mudar para você ali. Amém? Eu poderia falar mais aqui. Tem um testemunho que eu podia falar para você entender aqui. Cara, Deus é bom. Isso que é importante entender. E Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Eu creio nisso 100%. Aliás, lá em Hebreus 11, versículo 6, diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não espera que você seja 100% perfeito, porque Ele sabe que ninguém é perfeito. Por isso que Ele teve que vir aqui para morrer por nós. Mas Ele espera que você tenha 100% de fé. E aí você pode, né, às vezes não entendendo o contexto, você pode dizer, pastor, mas e o negócio do grão de mostarda? Ali não está falando de tamanho, está falando de semente. Não importa o tamanho da semente. Ou seja, se você crê, ela vai crescer. Então, como é que eu manifesto a fé? Por exemplo, quando Deus falou assim para Moisés, olha, nós vamos estabelecer o dia da Páscoa. E você vai lá, mata o cordeiro, e você pega o sangue do cordeiro e você vai aspergir na verga, no umbral e nas vergas da porta. E todas as pessoas que estiverem dentro da casa não vai ser morto, né? Os primogênitos não vão ser mortos pelo anjo destruidor. Aí eu quero dizer algo para vocês que eu vou finalizar com isso. O que fez com que eles fossem protegidos? Foi o fato de eles serem obedientes, ir lá, pegar o hisopo, que era um raminho, e molhar ali como se fosse um pincel e passar nas costas. E depois, é claro, ficar dentro da casa. Então, o que eu quero dizer para você? O sangue na bacia não protege, não cura, não liberta. Só saber que o sangue de Jesus tem poder não vai adiantar. Porque tem poder. Isso é patente, tem poder. Mas é preciso que você, sabe, faça alguma coisa. E esse é o seu posicionamento. Vai lá, baixa, coloca, passa lá, passa. É o ato de você fazer isso que manifesta a fé. Então eu vou, quando você fizer isso, quando você crer, por mais que seja pequenininho o passo que você vai dar, o milagre vai acontecer. Porque a Bíblia fala, em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vai honrar, mas Ele espera
e você faça a sua parte. Amém? E a sua parte é você se posicionar em fé. Amém? Deus abençoe, eu agradeço essa oportunidade, pastor.